né, a nossa devocional. Atos capítulo 4, tá? Bem tranquilo, gente, são apenas 37 versículos, tá? Eu quero que você acompanhe comigo aí e a gente vai estar estudando junto a palavra do Senhor. Vamos ver o que Deus tem Isso. para compartilhar com você nessa manhã. Vamos lá então. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado. Saibam, senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais no meio do povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera. Pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Uau! É isso aí, gente. Então, olha só, né? Lembrando que eles tinham tido aquela experiência daquele coxo de Formosa, né? Do templo de Formosa. Ali, lembrando que era um coxo de nascença. E eles que pediam uma esmola, e eles deram muito mais que uma esmola. Eles levantaram aquele homem, eles ajudaram aquele homem a se colocar de pé pela primeira vez em 40 anos de vida, né? Isso, não há dúvida, né? Houve um polvoroso, né? Porque ele ficava porta o tempo, todo mundo via, sempre. Exatamente, um Era muito polvoroso conhecido. ali naquele local. E a palavra do Senhor fala assim que eles estavam muito claramente e de certa forma focados, queridos, ensinando. Porque assim, no verso 2 fala assim, eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Queridos, ele não só falar que Jesus ressuscitou dos mortos, mas ele falava com autoridade. Observe que tem pessoas que falam assim, reconhecem, olha, realmente eles estiveram com Jesus. Por que fizeram esse apontamento? Por ver a autoridade que eles estavam falando aquilo, né? Os soldados ali, né, quem estava naquele momento ali, era um final de tarde, a Bíblia fala no versos 1 que Pedro e João falavam ao povo, quem que chegou? Os sacerdotes, o capitão da guarda, tá? E os saduceus. São 3 classes de pessoas, ok? Mas 3 classes de pessoas ligadas à religião. Por quê? Os sacerdotes, a religião judaica, no capitão da guarda do templo, né, era realmente a segurança mesmo do próprio templo, né, tá? E os saduceus, que era uma classe também de religiosos que não acreditavam na ressurreição de Jesus.
né? Ou melhor, não acreditavam na ressurreição dos mortos, né? Fala que muitas pessoas ouviram a palavra, mais de 5.000 pessoas, que daqui eu fico pensando o seguinte: Era aquele grupinho de 120, lembra quando eles estavam reunidos, aguardando ali, né, o Pentecostes, no Pentecostes. Depois, na primeira pregação de Pedro, que nós já vimos aqui em Atos, foi para 3.000. 3.000. E agora 5.000 homens que creram. Pensa que desespero, irmãos. Porque assim, Esse negócio está se alastrando. às vezes a gente fala assim pro pessoal, gente, vamos fazer propósito aí, né? 1 mais 1, ganhar uma alma no ano. O cara Nossa, num num discurso, discurso. num dia, são 5.000. Então, a conta foi fácil de fazer. Os caras olharam, os religiosos falaram, meu Deus, nesse ritmo, É verdade. né? Em um mês, esses caras vão ganhar a cidade para esse tal de Jesus, nós vamos ser acabados, vamos ser destruídos na nossa religião, naquilo que nós cremos e estabelecemos até hoje, tá? Então, enfim, para eles realmente aquilo era algo muito Foi ameaçador, né? ameaçador, impactante, né? E chegam para eles e falam assim, trazem Pedro e João, prendem ele uma noite, né? Aquela coisa, como é que fala? Aquela prisão coercitiva que fala, né? Não tinham nenhum motivo para isso, mas Vamos deixar preso final da de noite tarde e pro tal, nós temos dia. que investigar, põe para cadeia, deixa na eles cadeia. dormir na cadeia, tá? E ali questionam eles, falam assim, eles estavam fazendo isso com que poder, né? Em nome de quem? Em nome de quem? Isso. E o versos então 8, tá? E até o versos 10, eles deixam claro, falam assim, gente, né? Queremos deixar claro que nós fazemos isso no nome daqueles que vocês crucificaram, aqueles que vocês rejeitaram, né? Nós fazemos isso no nome de Jesus. Está no versos 12, não há, no versos 8 ao 11, né? Fala isso, tá? E depois diz assim no versos 12, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Então, primeiro ele diz com que autoridade, no nome de quem, e dizendo assim, não tem nenhum outro nome que pode salvar. Eu tenho certeza que você já ouviu muitas vezes diversas pessoas falando assim, todos os caminhos levam a Deus, né? Todas as religiões levam a Deus. Queridos, na verdade, nenhuma religião leva a Deus. Todas as religiões apontam para Deus, inclusive o Evangelho, tá? Agora, nós não estamos falando de religiões que apontam, nós estamos falando de o que salva. A própria palavra de Deus está dizendo, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus, né? Ele fala assim, Jesus o Nazareno, o qual os senhores crucificaram, mas quem Deus o ressuscitou dos mortos, este homem aí está curado diante dos senhores, quando fala lá do... Então, queridos, Testemunho. é neste nome, é no nome de Jesus que as pessoas são curadas, é no nome de Jesus que as pessoas são salvas, é no nome de Jesus que as pessoas são transformadas, e é no nome de Jesus que aqueles homens pregavam com ousadia e intrepidez, tá? O verso 3 fala que viam a coragem deles, viam que eles eram homens comuns, que eles Sem não tinham instrução, isso admirava eles e via, pô, realmente esses caras tiveram com Andaram Jesus. com Jesus. Né? Então, aquela pergunta que a gente deve fazer, né? O que em você mostra que você andou em Jesus? Né? Que a nossa dedicação a Deus, a nossa crença nele, né? E a nossa caminhada com ele demonstra que caminhamos com ele. Aquela coisa assim, encontrar com você, puxa vida, acho que essa pessoa aí caminhou com Jesus, hein? É verdade. Tá com cara de que essa pessoa aí caminhou com Jesus. Então o sacerdote, o chefe da guarda, o sacerdote, eu não tendo nada, né, contra aqueles homens, como o próprio Pedro e João fala assim, puxa, mas por fazer o bem, né? O que vocês vão nos condenar por fazer o bem, né, a este homem? Eles fazem o quê? Então agora eles advertem o homem para que fiquem quietos. Calem a boca, não falem mais nesse nome. Olha, nós vamos aqui amaciar para vocês, nós vamos aqui com quem diz, nós não vamos deixar vocês mais um dia presos, tá? Mas vocês fiquem quietos. Eles tentam o quê? Eles tentam negociar, né, com Pedro e João para que eles fiquem quietos. Tá? O verso 17 fala assim, todavia, né, para impedir que isso se espalhasse ainda mais no meio do povo, precisamos adverti-los que não falem com mais ninguém sobre este nome. Olha só, que, né, não é dessa religião, não fale mais sobre essa religião, não. É um nome que incomoda, né? Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Queridos, então, mas foi nessa hora que o Pedro e João falam assim, gente, vocês desculpem, mas não faz sentido, né? Porque... Ele diz, julguem vocês mesmos julguem isso. vocês, é justo, né? É justo que aos olhos de Deus obedecer os senhores, né? não Com é todo Deus. respeito, né?
e não a Deus, não podemos deixar de falar do que vimos, ouvimos, do que estamos vivendo. Então aqui, gente, o que a gente vê muitas vezes as pessoas usarem essa passagem, pastor, para fazer o que quer, o que bem entende. É melhor obedecer a Deus do que aos homens. Gente, a gente vê muitas tira vezes do contexto, né? fora de contexto. Fora Por de quê? contexto. Porque está dizendo o seguinte, não, eu não estou obedecendo a homens, né? Porque o que eu estou fazendo, Deus está me pedindo. Gente, isso é muito sério. Eu já ouvi muitas mulheres falarem isso com Mulheres, relação homens. a seus maridos, né? Com relação, tipo assim, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, assim, eu não vou estar debaixo do meu esposo, não vou estar obedecendo o meu esposo. Gente, isso está errado. Então, Marido é sacerdote de casa, você entendeu? Então, assim, é bíblico. É o cabeça que representa o próprio Cristo. O próprio Cristo, exatamente. Né? Ele é Então, o representante. As pessoas às vezes falam assim, pastor, já abrindo um parênteses aqui, falando, já entramos no questão do casamento, né? Homem, mulher, família. Pastor, mas se o meu marido não é cristão, não é de Jesus, né? Eu devo obedecê-lo? Gente, a Bíblia fala que você deve obedecer o marido. A Bíblia não fala que você deve obedecer o marido crente. Ao contrário, a Bíblia fala assim, se você tem o teu marido não crente, né, que você possa ganhar ele pelo seu testemunho, justamente de obediência, está orando, intercedendo, até que Deus toque o coração dele. Né? Então, assim, eu sei que é difícil as pessoas aceitarem às vezes isso, né? Porque é aquela coisa... Na verdade, gente, no fundo as pessoas não querem nem obedecer a Deus, elas querem usar isso como um senso de liberdade, para poder fazer o que bem entende e não obedecer ninguém. Porque se obedecesse a Deus, então obedeceria a palavra dele que diz que é para se sujeitar. Exatamente. Mas nesse caso aqui, eles falam assim, julgue vocês, meus queridos. Né? Não é justo que a gente deixe de falar deste nome. Então é o seguinte, né? Olha só, o contexto fala em falar deste nome e deixar de falar deste nome. Não é fazer outra coisa. Então, assim, no que se diz respeito a você falar do nome de Jesus né, e deixar de falar do nome de Jesus, você nunca deixe de falar do nome de Jesus. Tá? Mas é só nesse sentido que esse versículo se aplica de você obedecer mais a Deus do que aos homens. Tá? Nenhum outro. Qualquer outro que você use esse versículo para isso, você está usando a palavra de Deus, né, de forma a se adequar apenas às tuas intenções. Tá? E conclui o verso 22 dizendo assim, pois o homem que foi curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade, mostrando que aquele homem já existia uma história na cidade, irmãos. Todo mundo já conhecia ele era um coxo aleijado de nascença. Que provavelmente o nome dele era Demétrio, por curiosidade aí. Você pode até dar uma pesquisada acerca disso. Mas vamos lá então, continuando. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo, ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão, os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Essa oração é magnífica, né? Gente, isso que é tremendo, porque tremendo, gente. Lembrando que eles vão, na verdade, na presença de Deus para orar, porque é óbvio que eles ficam intimidados com as ameaças. Gente, eles ameaçaram, nós vamos dar uma chance, né? Mas vocês parem com esse negócio de falar de Jesus. Eles foram ameaçados, então aqui eles vão orar e falam, Deus, né? Não entendemos por que os reis da terra se levantam, os governantes se reúnem contra o Senhor, né? Contra o seu ungido, tá? Mas eles nos ameaçaram. O verso 29 fala assim,
agora, Senhor, considera as ameaças deles. Olha que oração. Agora, olha que coisa interessante, pastor. Eles falam assim, Senhor, considera a ameaça deles, tá? E capacita os teus servos para anunciar a tua palavra corajosamente. Eles não pedem para livrar. Exatamente, isso que eu ia pontuar. Eles não pedem para Deus livrar eles. Porque o normal seria... Mas para capacitá-los. Isso, o normal seria você orar pedindo, Senhor, olha Me como livra. fomos ameaçados. É. Passamos a noite na prisão, Senhor. Dá-nos o livramento para que possamos continuar a tua obra. Esse seria o normal. Não, eles não pedem isso. Eles entendem que eles... Que eles estão sendo perseguidos por causa Perseguidos. disso. Então, E é motivo de orgulho para eles. E eles precisam o quê? Ser capacitados a passar por aquilo. E não ser livres daquilo. Porque, gente, para pensar, Deus livrar disso aqui, ele vai desse problema aqui até quando? Ou até em que outro momento? Até que outra ameaça? Qual Agora, outra uma barreira? vez que eles vencem isso aqui, né? Não existe mais ameaça que possa Ninguém mais seguro. amedrontá-los, ninguém mais seguro. Então, por isso que eles falam, capacita os teus servos a anunciar a tua palavra. Daí, fala até como, estende a tua mão para curar. Quer dizer, realizar faz mais sinais milagres, mais sinais. no meio do teu, né, no teu santo nome de Jesus. Depois de orarem, agora olha só, depois de orarem, tremeu o lugar, gente. Foi imediato. E eu fico imaginando o seguinte, esse Resposta. tremeu foi literal, né? Esse tremeu foi só, né, assim, aleatório, ilustrativo. Não, gente, tremeu. Houve um terremoto ali onde eles estavam, na casa, né, reunidos, ó, e todos foram cheios do Espírito Santo. O impacto da glória de Deus. Por isso, olha, esses homens tinham experiências que marcaram a vida deles, de tal forma que não eram ameaças que iam fazer eles pararem, queridos. Tá? Então, assim, isso aqui é muito especial. E daí o que acontece? Cheios do Espírito Santo, termina assim, e anunciavam corajosamente a palavra do Senhor. Se eles já estavam anunciando, depois desta oração, Isso, depois de serem confirmação. cheios do Espírito Santo, com mais autoridade, com mais ousadia, com mais coragem ainda. Tá? E o que significa essa palavra coragem? Significa a coragem é oposto ao medo, ou seja, agora, se eles já não estavam com medo antes, agora muito menos das ameaças, das pessoas, eles não iriam negociar o fato de que eles iam sim falar daquilo que viram e ouviram Jesus e o seu poder. Né? Vamos lá, verso 32, Vamos então. lá. Da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casa as vendiam, traziam dinheiro da venda, e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. E talvez aqui você sempre ouça falar, quando você ouve um texto como esse, assim, puxa, você viu como a igreja naquela época era, como eles tinham amor, como eles dividiam as coisas entre si, como eles eram generosos, como eles eram... Gente, você precisa entender o que está por pano de fundo disso aqui. Na verdade é o seguinte, eles eram talvez mais ruins ou maus do que eu e você. Só que eles estavam impactados, né, com a pessoa de Jesus de tal forma que nada mais tinha valor para eles. Nada. Então, assim, irmãos, não é que eles eram bonzinhos, começaram a vender o que tinha, começaram a dividir o que tinha com os pobres, porque eles não eram egoístas, não. Eles, primeiro, eles achavam que o reino de Deus tinha chegado, né, que ali, aquela coisa, o final dos tempos tinha chegado, então nada mais tinha valor para eles. Então é o seguinte, a partir do momento que nada e ninguém mais tem valor para mim a não ser Jesus, o resto que eu tenho é resto. Então assim, eu não tenho porquê olhar para alguém que está passando na necessidade, tá? E eu tendo alguma coisa, deixar essa pessoa passar, até porque agora eu não preciso mais do que eu tenho.
né? Eu já conheci tudo que eu precisava, que era Jesus. Então agora eu posso compartilhar. Eles achavam que Jesus estava vindo para reinar, para dominar, enfim, eles achavam que as coisas iam acontecer tudo rapidamente. Então assim, mas o que eu quero chamar a sua atenção é que não existia mais nada importante para eles do que Jesus. Observe que a Bíblia fala assim no verso 32, da multidão dos que creram, tá? Não estamos falando de quem não creram, de aqueles que creram. Ou seja, vamos dizer assim, da igreja da época. Da igreja da tá? época. Ele diz assim, era uma... A mente e um coração. Uma mente e um Uma coração. mente e um coração, isso é tremendo, O gente. que significa isso? Uma mente porque é um só pensamento. Um só pensamento. Um coração porque um só sentimento, tá? E qual era esse sentimento? Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse. Tipo assim, eu não tenho mais nada. Ou melhor, eu tenho sim, o que eu tenho é Jesus. O que eu tenho é a fé no Cristo, no Filho de Deus. Tá? É isso que eu vou levar para o céu. Exatamente. É como hoje, irmãos. Se você soubesse que o arrebatamento é hoje, você está preocupado em fazer sua mala? Hã? Se você soubesse, tivesse convicção, certeza, olha, o arrebatamento é hoje. Querido, você vai se preocupar com o teu carro, com a tua casa, entendeu? Alguém está precisando de comida, você vai se preocupar em guardar na tua despensa alimentos, você vai sair, deixa eu aproveitar e na hora do almoço distribuir o que eu tenho para a hora do almoço, para quem não tem, né? Daqui a pouco Jesus vem, era mais ou menos isso, era esse sentimento, por quê? Havia um pensamento só, uma só mente e um só coração. Por isso que, quando nós estamos conectados em Cristo, no Espírito Santo, pastor, cheios do Espírito Santo, independente do tempo que leve o seu retorno, a sua vinda, tá? Ele ministra no nosso coração e na nossa mente isso, o mesmo desejo. Até porque ele sabe, né, que não nos faltará nada. Então aí ele fala, puxa, mas como essa igreja é uma igreja amorosa, compartilha de si? Não, é uma igreja cheia do Espírito Santo, cheia da presença de Deus, uma só mente, um só coração em Cristo. Legal isso, né? Muito e daí comenta lá no final que cita um exemplo de uma pessoa, né? Dá o nome dessa pessoa, de Chipre. O José, né? Também conhecido como Barnabé, né? Na verdade, dão esse nome a ele, né? Que significa encorajador. Tá? É um homem que ele aparentemente tinha propriedade, tinha uma certa posição, e ele vende, né, isso para... trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos, dizendo assim, ó, eu tinha lá uma propriedade, né? Não vou estar usando mesmo, não preciso dela agora mesmo, porque agora eu já tenho Jesus, né? Então, tá aqui ó, o dinheiro, né? Usa aqui conforme vocês quiserem, e assim ele faz. E que a gente vê Barnabé aqui e fala assim, um homem bom, que fez, sei lá, vendeu o que tinha. Deu. Não, você vai ver que Barnabé, ele foi muito usado, né? No ministério de Paulo. Né? Ele foi um encorajador, ele ajudou João Marcos, ele ajudou muito, né, do ministério de Paulo, viajou com Paulo. Né? Então, a história de Barnabé é muito bonita, você pode estar lendo depois, tá bom? Né? A gente incentiva que você seja um Barnabé, seja um encorajador. Um encorajador, tá bom? Que Deus abençoe o seu domingo, né? Um domingo lindo.